Olá, o live do Bunker está de volta e eu não podia deixar de fazer este conteúdo para falar da data comemorativa de hoje, Dia do Professor. Assim como tantas outras datas, o Dia do Professor também foi e vem sendo romantizado. É uma data que fala muito do profissional essencial para o progresso da sociedade, para levar o conhecimento de qualidade e a formação de bons profissionais dentro de uma sociedade. Só que quando se observa na mídia, o que se vê é professor não é valorizado, professor ganha pouco, professor não tem condições de trabalho, porque não tem ar-condicionado, porque não tem internet na sala de aula. Então, é uma mistura de... A data virou um momento de protesto da classe, né? Um viés bastante sindicalista, né? Só reclama, mas não traz soluções, não ajuda a trazer soluções, e as soluções que trazem não são capazes de fazer melhorar o ensino e a qualidade dos estudantes que dele saem. E, infelizmente, não é uma data para... Não se tem nada para comemorar no Dia do Professor. Infelizmente. E não é de hoje, é de décadas. A gente começa a ver o desmanche e a desvalorização da figura do professor há mais de 40 anos. Lá nos anos 80, iniciou o processo que a gente conhece, ou pelo menos os professores da minha geração, né, conhecem como o desmanche do sistema de ensino opressor e ditatorial. A esquerda, quando ela avança nos anos 80, ela traz uma agenda para o ensino. E dentro dessa agenda para o ensino nacional está exatamente o que a gente vem observando ao longo das últimas 4 décadas. Formação de militância. Formação de pessoas que aceitem o sistema socialista. E aqueles que não aceitam o sistema socialista, eles acabam sendo vítimas de um modelo de ensino que não ensina, e a esquerda usa e abusa, deita e rola em cima da ignorância das pessoas. Eu, quando falo em anos 80, é exatamente a década onde houve o retorno dos velhos revolucionários do alto exílio, né, que fugiram do país porque eles queriam impor uma ditadura socialista, e os militares ofereceram um sistema democrático, bipartidário. E o bipartidarismo, ele não favorece ao movimento político de esquerda. Adiante, eu esmiuço melhor isso aí. Nos anos 80, nós tivemos o início da democratização do ensino
com a reabertura dos grêmios estudantis, dos centros acadêmicos, eleições para diretor de escola, foram os primeiros passos para uma infiltração de militantes de esquerda dentro do sistema de ensino. A esquerda sempre, os pilares do discurso da esquerda quais são? Liberdade, democracia, participação popular. Só que quem direciona a vontade popular através de discursos mentirosos, através de doutrinação, de propagação de cartilhas, né? São os militantes formados dentro do movimento da esquerda política. Nos anos 90, nós temos a ascensão do que nós chamamos de esquerda social-democrata, com Fernando Henrique. O Fernando Henrique avançou um pouquinho mais no desmanche do sistema de ensino e na implantação do modelo de ensino da esquerda. De que maneira? Pipocou inúmeras faculdades de pedagogia. Trouxe para o palanque, para a cena do ensino nacional, um cidadão que nunca foi pedagogo e muito menos professor, que é o Paulo Freire. E através do Paulo Freire e através de duas metodologias estrangeiras nunca aplicadas nos seus países de origem ou em outro país, para ver se realmente essa metodologia de ensino funcionava, aqui no Brasil virou como uma regra, uma lei. Só se ensina através do método piagetiano ou através do método de Vygotsky ou através do método Paulo Freire. Isso foi decantado dentro das faculdades de pedagogia, estendendo também as licenciaturas ao longo do tempo. Num terceiro passo, quando já aparecia, já tínhamos um número bastante relevante de pedagogos formados, esses pedagogos passaram a atuar dentro da sala de aula, algo que eles não têm preparo e nem capacidade para exercer a sala de aula, ou através das coordenações pedagógicas, que nada mais são do que verdadeiras delegacias de polícia do ensino dentro das escolas. Professor que não dançar a música que a coordenação pedagógica quer que ele aplique, o professor dança. E assim, com essa estrutura pedagógica, toda ela pautada em metodologias, uma estrutura da agenda da esquerda para o ensino, se formou no mínimo quatro, a gente está indo para a quinta geração de profissionais, de pedagogos, que substituíram a função do verdadeiro professor para educar. O professor só é lembrado dia 15 de outubro, no dia do professor,
que nos outros 364 dias do ano, o professor ele é literalmente esquecido, porque todos que estão dentro de uma escola, independente do grau, seja do ensino básico ou lá no universitário, todo mundo que exerce a função de sala de aula é educador, porque está lá na teoria e na agenda do Paulo Freire que ensinar, aprender, são coisas que oprimem o aluno, é coisa do tempo da ditadura que eles insistem em dizer que aconteceu, mas não aconteceu. Não houve ditadura no Brasil. E, somado a essa estrutura, nós temos ainda teorias que vieram através dos teóricos da escola de Frankfurt, que são os teóricos socialistas da intelectualidade, que foram aplicados dentro do sistema de ensino brasileiro através da psicologia. Então nós tínhamos um sistema de ensino que focava no conhecimento, na ciência e no preparo daquele aluno para ele ter capacidade de gradualmente subir os degraus do ensino até chegar aonde ele quisesse, numa faculdade, num curso técnico, numa pós-graduação, não importa, mas pautado no conhecimento, na ciência e na capacidade do aluno de desenvolver aquele conhecimento, aquele conteúdo. Aí vem o Paulo Freire e diz que conteúdo, transmissão de conhecimento é coisa da ditadura, ou isso aí é opressor, isso aí engessa o aluno. O professor, o educador, ele tem que construir o conhecimento juntamente com o aluno. O que um educador vai construir com um aluno que não sabe nada, não tem conhecimento de nada? Quer dizer, romantizaram, pegaram essas agendas aí e jogaram na cara de todo mundo como se fosse a oitava maravilha do mundo, ensino moderno. O problema é que esse ensino moderno já faz 2 décadas que, desde os anos 2000, o Brasil é sempre um dos últimos colocados nas pesquisas sobre qualidade de ensino. Esse ensino, ele não ensina. Esse ensino, ele emburrece ou mantém a pessoa na ignorância. E aí vem aquela pergunta: que tipo de profissionais, que tipo de cidadão nós temos hoje e vamos ter ainda, vai saber lá quanto tempo, que enquanto não derem uma guinada de 360 graus nesse sistema de ensino, nós não teremos nem cidadãos qualificados para exercer a sua cidadania, ou seja, escolher bons políticos, fiscalizar melhor, cobrar mais, exigir mais, ou que tipo de profissionais nós vamos ter nas mais diversas áreas, seja no direito, na medicina, no magistério, na engenharia, com esse modelo de ensino. Mas o Brasil exporta cientistas. Sim, nós exportamos mentes extremamente qualificadas, verdadeiros gênios, são exportados para os Estados Unidos, para a Índia, para a Europa. O problema é que esses pequenos gênios são um grão de areia no deserto da ignorância
que o sistema de ensino nacional promoveu ao longo das últimas 4 décadas. Infelizmente. Infelizmente. Então, o ensino nacional, a classe docente, eu não faço parte dessa classe docente. Primeiro porque a pedagogia que é aplicada no Brasil, ela está toda errada. O pedagogo, ele estuda, ele se forma para trabalhar com burocracia escolar e alfabetização. Nós temos pedagogos hoje dando aula em universidade. Se não estão em sala de aula, eles estão lá policiando nas coordenações pedagógicas para ver se não tem nenhum professor lá opressor ou algum professor fazendo um discurso contrário às agendas da esquerda. Nós temos professores no ensino fundamental e no ensino médio que entram em sala de aula para dar aula de exatas, de humanas ou de biológicas, que mal e porcamente tiveram um semestre de biologia, de história, de geografia, de português, para ter uma ideia de o que é dar aula de uma disciplina. Ao contrário dos licenciados que fizeram lá os seus cursos de licenciatura durante 4, 5 anos. E um pedagogo que faz um semestre de uma área do conhecimento se acha capaz de dar aula no ensino médio ou fundamental. Ou policiar um licenciado para ver se ele está dando uma aula com a qualidade que os pedagogos freirianos adeptos do socioconstrutivismo querem que ele dê. Infelizmente, a base da sociedade, ela não começa na política. A base da sociedade começa nos bancos escolares. E nós não vamos mudar nem a economia, nem a política, e nem as relações humanas da sociedade brasileira com esse sistema de ensino que fabrica analfabetos funcionais com um monte de canudo de graduação e pós-graduação embaixo do braço que não serve para nada, ou ampliando a ignorância das pessoas com discursos românticos de liberdade, construção, transformação, tudo é arte, é esporte, é tecnologia. Só que se perguntar o elementar para qualquer um desses pedagogos que estão em sala de aula, eu duvido que eles saibam responder. Eles sabem é recitar as decoreba que eles absorveram nos seus cursos superiores ou nas suas pós-graduações de psicopedagogia, psiconeuropedagogia. Tem pedagogo aí que fica até receitando Rivotril e fluoxetina para aluno. É uns absurdos que não é de hoje. E esse problema não é exclusividade do Brasil. Isso está em toda a América Latina, está nos Estados Unidos, está na Europa também, já está chegando lá na Ásia, no Japão também. Quer dizer, aonde a esquerda ou a social-democracia se instala, repetindo, essas agendas são aplicadas de forma lenta e gradual, que nem uma doença. A esquerda, ela trabalha sem pressa, de uma forma lenta, gradual, quase inofensiva, e sempre com muitos discursos românticos, chavões, palavras de efeito, né? Transformar, construir, né? Utilizar de novas tecnologias, vamos avançar, vamos transformar. Tudo conversa fiada, tudo estratégia como uma forma de controle, dominação. E a sociedade
nenhuma sociedade consegue mudar os rumos, buscar um caminho diferente e melhor, se não rompendo. Se não houver uma ruptura no modelo e não se começar do zero, com novas cabeças, com novos sistemas e com novas aplicações, é uma repetição do mais do mesmo. É muita gente reclamando e pouca gente agindo. E as coisas não modificando. Adianta um cidadão ignorante, um analfabeto funcional, escolher presidente, deputado, senador, governador, prefeito, vereador, se ele não entende nada de política, se o cara não consegue ler 2 parágrafos e interpretar, ele vai ter capacidade de escolher um bom político? Não. A nossa classe política está podre, é o reflexo da nossa sociedade. Afinal de contas, os políticos saem da sociedade. Então, a culpa é de quem? A culpa é da própria sociedade. A sociedade está podre, elege pessoas podres para mostrar que a política também pode ser apodrecida e servir de exemplo para a sociedade. Nós temos advogados que se formam já há muitos anos, que eles falam com a maior tranquilidade, que eles se formaram num curso de direito sem ler um livro. E agora, com a inteligência artificial, então, pelo amor de Deus, o que nós vamos ter ao nosso redor? O que vai virar a nossa sociedade? Uma vez o professor, o especialista, o graduado, era ouvido. Hoje, não mais. Hoje, não mais. O graduado, o especialista, o professor, ele tinha ouvidos e tinha plateia. Hoje a plateia está com quem? Jornalistas que não entendem lufas do que eles comentam. Influencers, que são os oportunistas que querem views e likes, falando um monte de bobagem, promovendo inutilidades ou fazendo histeria, fofoca. As pessoas trocaram o conhecimento, aquilo que enriquece elas para a vida, por comentários de 2 minutos de influencers, de jornalistas. Quem são jornalistas para falar alguma coisa? Ainda mais quando me aparece um bando de jornalista da faixa dos 30 anos aí que já foram formados nesse sistema de ensino podre. As pessoas são enganadas por uma mídia enganosa, por uma classe política oportunista que transformou a política em profissão. Agora, como melhorar isso? Não é trocando presidente, não é xingando o partido, é havendo uma ruptura. Sem ruptura, sem parar o trem e começar a viagem do zero, buscando um novo caminho, um novo formato. Eu, infelizmente, todo santo dia 15 de outubro, eu vou vir aqui e vou gravar sempre um replay do mesmo vídeo. Porque não existe maneira de se frear o projeto político da esquerda, mudar os rumos, mudar a sociedade. Porque tudo que acontece na economia e na política, a sociedade tem a sua parcela de culpa. Ela não queria liberdade, não queria democracia para escolher os seus governantes? Pois bem, tá aí o que ela escolhe. Ó. A culpa não é do governante, a culpa é do eleitor. A culpa é do eleitor.
O eleitor é ruim, a sociedade está podre, e o que se candidata é essa coisa, esses tipos aí que a sociedade acaba elegendo. É o seu reflexo. Então, infelizmente, vamos ter que ou aguentar e não perder a esperança para ver se um dia, quem sabe, as coisas tomem um novo rumo, ou literalmente a gente vai ter que assumir que realmente a tomada de poder da esquerda no Brasil e, consequentemente, no mundo, que a esquerda não tomou o poder apenas no Brasil ou na América Latina. Ela tomou o poder no planeta. Todos os continentes têm governos de esquerda, sejam eles mais radicais, sejam eles sociais-democratas, que é a tal da esquerda moderada, ou a esquerda trabalhista, né? Ou a gente vai ter que assumir que realmente, de forma lenta e gradual, durante décadas, eles atingiram o seu objetivo, que é transformar o planeta numa grande ditadura socialista. O movimento internacional socialista, criado por Karl Marx lá no fim do século XIX, na primeira metade do século XXI, demorou 150 anos mais ou menos, para o objetivo do Karl Marx se concretizar, que é o planeta sendo dominado pelo movimento político e econômico da esquerda. Não perdemos as esperanças, continuamos adiante. Conhecimento, informação, a gente só encontra através de pessoas que realmente estudaram, que realmente estudam e que não têm compromisso com views, likes ou algum meio de comunicação organizado. Os meios de comunicação organizados e as redes sociais só têm oportunistas. Infelizmente. Você busca informação e conhecimento? Acesse os meus canais. Conhecimento escrito no Bunker da Cultura Blogspot. Cultura musical com informação, Bunker da Cultura Web Rádio. Bons filmes, bons documentários para enriquecer o seu conhecimento, Bunker da Cultura Web TV. Os links estão aqui do meu ladinho ou passando aqui embaixo da tela. Essa aqui foi a live, então, do dia do professor.